O negócio é o seguinte, toda vez que a gente fala sobre flashbacks em One Piece, a gente não pode deixar de falar sobre um dos mais notáveis e lembrados da obra inteira, que é o do Sr. Pink lá em Dressrosa. Um personagem secundário que ninguém dava nada, era só mais um esquisito que se vestia de bebê. E eu acho que todo mundo imaginava que só ficaria por isso mesmo, né? De todas as coisas esquisitas em One Piece que não tem explicação, o Sr. Pink seria só mais uma. Mas de repente, no final da sua luta contra o Franky, o Oda nos resolve mostrar o seu passado. E claro, se a gente tá falando aqui de One Piece flashback, é óbvio que ele não seria feliz. Sr. Pink uma vez se apaixonou, se casou e teve um filho. Foi muito feliz com sua família, até que um dia não foi mais. Enquanto estava fora trabalhando, seu bebê acabou passando mal e faleceu. Sua mulher o tentou contactar, mas não conseguiu. Ele havia mentido para ela sobre onde estava. Quando ele finalmente volta para casa, eles brigam e ela, desolada, resolve sair de casa. Lá fora, uma tempestade forte tomava os céus e a mulher acaba sofrendo um acidente. O resultado é estado vegetativo. Ela não reage a mais nada, apenas encara o além com seus olhos carentes de vida. Um dia, durante uma visita, seu marido aparece com a touca de seu falecido filho. Ele a coloca na cabeça numa tentativa de piada, mas logo a tira. No entanto, enquanto retirava a touca, Sr. Pink observa que a sua mulher estava sorrindo novamente. A partir de então, ele resolve sempre se vestir como um bebê, independente do que os outros falem dele, pois é apenas quando ele está assim que ele consegue ver o amor da sua vida sorrir mais uma vez. Lindo, né? O Oda realmente é um mestre em conseguir mostrar que até mesmo um personagem secundário todo esquisito pode ter uma das histórias mais emocionantes e tristes da obra inteira. Porém, eu acho que existe um pequeno detalhe nessa história toda que a maioria dos fãs acaba ignorando, que é o seguinte: o Sr. Pink é um tremendo de um filho da... Eu vejo todo mundo falando, ai não, porque o Sr. Pink, ele é tão coitadinho, olha o que ele passou, né? Ele perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu a sua família, ai meu Deus, como ele sofreu. Meu irmão em Cristo, tudo aquilo aconteceu por culpa dele. É literalmente aquele meme, ora, se não são as consequências dos meus próprios atos. Porque vamos lá, vamos voltar para o flashback e mostrar como o Sr. Pink não é o coitadinho da história. Primeiramente, ele conhece a mulher dele e logo de cara já mente para ela. Ela diz que o que ela mais odeia é piratas. E quando pergunta o que ele faz da vida, ele diz que trabalha no banco. O que era mentira, né? Ele já nessa época trabalhava com o Doflamingo. E essa mentira faz com que todo um efeito dominó aconteça. Porque aí eles se casam, têm um filho, e enquanto a mulher cuida da criança, tá lá o bonitão matando, roubando e os caralho. E assim, eu não sei se vocês lembram, mas a família Don Quixote, né, a tripulação ali do Doflamingo, é uma das mais filhas da p... de One Piece inteiro. O cara vendia escravo, vendia droga, fazia fortuna financiando guerra, roubava a cidade como se não fosse nada. Tipo assim, o Sr. Pink não era uma boa pessoa, porque ele era conivente com tudo isso que o Doflamingo fazia e tava lá bonitão, sabe, segurando pistola, né? Ele não parecia nada incomodado com tudo aquilo. Aí um dia, quando ele volta pra casa, ele descobre, né, que o filho dele faleceu por conta de uma febre. E essa, teoricamente, é a única parte que ele realmente não tem culpa de nada. Porque mesmo se ele tivesse lá com a mulher, né, nada garantia que o filho deles iria sobreviver. Dito isso, ele estar lá no momento que o bebê adoeceu não garantiria que ele sobrevivesse, mas com certeza ajudaria a mulher dele a passar por aquele trauma. Ao invés disso, quando ela tentou contactar ele, não deu em nada. Por quê? Porque ele não estava trabalhando no banco como ele tinha dito. Enquanto o amor da sua vida lidava com o luto do seu filho, o bonitão tava lá roubando gente com a tripulação. E aí, quando ela descobre a mentira e foge de casa por não conseguir suportar tudo aquilo, ele fica lá, ai, Russian, você não entende, eu não queria te contar a verdade pra não te perder. É sério isso, mano. E aí depois a mulher sofre um acidente, fica em estado vegetativo e só tem algum tipo de emoção quando vê algo do filho falecido. Ela tem a história mais triste desse flashback. Se você parar pra analisar, tudo na perspectiva dela é muito pior. E como eu disse, todo esse efeito dominó aconteceu quando lá na primeira vez que eles saíram e ela falou que odiava piratas, ele olhou nos olhos dela e falou que trabalhava num banco.
Ou seja, ela ficar do jeito que ficou, no final das contas, é culpa do Sr. Pink. Porque se ele tivesse sido um ser humano minimamente decente e contado a ela a verdade, ou pelo menos ter saído do bando depois, quando a tragédia do filho deles aconteceu, ele pelo menos estaria ali do lado dela. Os dois enfrentariam aquilo juntos. Não teria motivos para ela sair naquela tempestade aquela noite. E por consequência, ela nunca teria sofrido o acidente. Mas assim, sabe o pior disso tudo? É que mesmo depois de tudo isso, ele não sai da tripulação do Doflamingo. É tipo, pô, mano, perdi a minha mulher porque eu não tava lá no momento que ela mais precisava de mim, porque eu menti pra ela e eu era o que ela mais odiava no mundo. Paia, né? Mas e aí, Doff, onde que a gente vai assaltar hoje, hein? Quem que a gente vai roubar aí? É isso, mano. Como que eu vou ter dó desse cara? Eu acho muito mais interessante ver o personagem pela ótica dele carregar essa culpa. E não como um coitado, tá ligado? Aí sim é muito foda. Porque imagina ele carregar essa culpa de ter perdido a mulher por conta da mentira que ele contou. É um conceito muito bom pra um personagem. Transforma ele em algo tridimensional. O Oda faz bastante isso em Dressrosa. Ele mostra como alguns personagens ali da família Don Quixote não são apenas capangas genéricos como geralmente acontece. Muitos deles carregam dentro de si uma dor enorme de algum evento traumático que aconteceu nas suas vidas. A Baby Five foi abandonada pela mãe. Inclusive, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque um flashback que eu acho que não é falado sobre o suficiente é o da Baby Five. Ele é curtíssimo, mas mesmo assim ele serve pra mudar totalmente a sua perspectiva da personagem e também conta uma das histórias mais trágicas de One Piece inteiro. A gente descobre que ela nasceu num lugar extremamente pobre, tão pobre que a mãe dela precisa abandoná-la, porque eles não têm comida o suficiente para conseguir alimentar mais uma boca. E além disso, quando ela é deixada na floresta, a mãe diz que ela era inútil e indesejada. E ainda no final tem uma facada no coração com ela dizendo: "Nem você, mamãe, nem você precisa de mim?" Nossa, mano, olha isso! No anime eles dão uma esticada, inclusive, mas no mangá ele não é nem meia página direito. E mesmo assim, essa pequena história muda totalmente a forma com que você vê a personagem, principalmente a piada dela. Desde que ela foi apresentada lá em Punk Hazard, você tem, né, essa gag dela fazendo tudo que mandam. Ela vive falando, né, eles precisam de mim, toda vez que alguém pede algo a ela. E aí aqui você descobre que isso era por conta de um trauma de infância, mano. Sinceramente, esse flashback merecia mais reconhecimento, tá ligado? Mas enfim, o vídeo é sobre o Sr. Pink. Além da Baby Five, o próprio Doff perdeu os pais, o Sr. Pink perdeu a mulher e o filho. E o que eu quero dizer com tudo isso é que faz muito sentido ter essas histórias dos capangas logo nesse arco, porque tem toda a questão do Doflamingo tratar a tripulação dele, né, o bando, como a sua família verdadeira. Então, pra maioria ali, assim como acontece com o Doff, fazer parte do bando também significa ser parte de uma família, algo que muitos, se não todos, perderam em algum momento da vida. Por essa perspectiva, essa história do Sr. Pink me interessa muito mais. E eu acho que o que o Oda quis passar com ela é, tipo, mostrar como esse cara, filha da p... carrega a dor de perder alguém que ele amava porque ele mentiu, porque ele não conseguiu ser honesto sobre quem ele era. No próprio flashback você tem ele falando: "Isso nunca teria acontecido se você não tivesse me conhecido." E aí ele usar a roupa também é meio que ele sempre se forçando a lembrar da merda que ele fez. Eu não acho que a história dele é pra você ficar com pena do personagem. Como eu disse, quem mais sofreu ali foi a mulher dele. Mas ainda assim é inegável que esse flashback dele o transforma num personagem infinitamente mais interessante. Mas de qualquer jeito, era sobre isso que eu queria falar. Eu quero saber o que vocês acham de tudo isso. Então não se esqueçam de deixar aí nos comentários as suas opiniões. Também deixa um like e se você curte aqui o canal, quer me apoiar e ter acesso a conteúdos 100% exclusivos, se tornem membros. Por apenas R$ 4,99 você tem acesso a vlogs, podcasts, vídeos falando sobre outras obras e os VODs das lives que acontecem aqui toda semana, tá bom? No mais é isso, bebam água porque é importante e tamo junto.